Boa noite, igreja. Nós da equipe do Ministério de Louvor cumprimentamos os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos estar dando início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para isso eu já gostaria que os irmãos, aí onde você estiver mesmo, que você possa fechar o seu olho, para que nós pudéssemos estar fazendo uma oração nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, eu quero clamar o Teu direcionamento. Que o Seu Santo Espírito possa ser conosco, nos dando direção, meu Pai. Que tudo que possamos fazer a partir desse momento seja com um propósito de glorificação e exaltação do Teu santo nome, meu Deus. Ó Pai, nós estamos unidos, Senhor amado, como corpo do Senhor, cada um conectado no seu lar, meu Deus, mas com um só pensamento, com um só coração, meu Deus, para Te exaltar, para engrandecer e glorificar o Teu nome. Sê conosco, meu Senhor, recebe os louvores que serão entoados, que o Senhor possa preparar o nosso coração para a palavra que será ministrada. Sê conosco, meu Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar louvando O Senhor Te Guiará. Ele é o nosso guia, é o nosso socorro bem presente. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma. Glória a Deus, aleluias. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo um versículo em 1 Pedro 2,9. Se os irmãos quiserem abrir aí, eu vou dar um tempinho.
Enquanto isso, eu gostaria de ler um trecho que está no livro Teologia Bíblica, Robert Klein, página 74, a respeito de igreja, que diz assim: e é isso que a igreja representa, um povo comprado pelo sangue de Cristo, enchido e congregado pelo Espírito, unido pela fé no Evangelho, governado pela palavra de Cristo, manifestando a múltipla sabedoria de Deus aos governos e autoridades nas regiões celestiais. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Nós vamos estar adorando ao Senhor com esse cântico, o estandarte. Então, que nós possamos levantar a bandeira dessa igreja. O Senhor, Ele nos chamou para que nós possamos avançar. Ele não se agrada daquele que recua. Então, que nós possamos clamar pela misericórdia dEle em nossas vidas, para que em meio a toda essa situação, que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele, no nome de Jesus, o estandarte. Resolutos, avançai para a glória do Senhor. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa acender em nós, meu Deus,
a tua chama, o teu Santo Espírito, trazer em nós, meu Senhor amado, o primeiro amor, onde nós tínhamos gozo, alegria de estar diante da tua presença, de fazer aquilo que é do teu arado, meu Senhor amado. Não permita, meu Deus, que o ceticismo venha nos alcançar. Não permita, meu Senhor amado, que o nosso amor venha se esfriar, mas pelo contrário, que o teu Santo Espírito continue manifestando em nossas vidas a tua graça, a tua vontade, no nome de Jesus. Som do nosso interior, meu Pai. Vê se existe em nós algum caminho mau, meu Deus. Revela-nos a nós, para que nós possamos nos achegar ante a tua presença, com o nosso coração, meu Deus, quebrantado em perdão, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sonda-me, usa-me.
Amado, que verdadeiramente o Senhor venha sondar o nosso interior, que o Senhor venha nos quebrantar e que o Senhor possa nos usar não segundo a nossa ótica, não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade em nós, meu Deus. Nós descansamos no Senhor, porque sabemos que os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos são infinitamente maiores e melhores do que os nossos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluias. A palavra agora está com o pastor Pedro. Boa noite, amados. Graça e paz, tudo na bênção com vocês. Mais uma noite, né? Mais um domingo que nós estamos aqui, sem a presença de vocês, mas queremos no mover do Espírito Santo que nos envolve aqui e está envolvendo vocês aí também, na casa de vocês, né? Irmãos, vamos meditar nesta noite a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, versículos de 8 a 17. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 17. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero reforçar, né, a saudade que nós estamos sentindo da igreja, de estarmos juntos aqui, reunidos, numa só fé, num só amor, num só batismo, para juntos glorificarmos o nome do Senhor, né? Pedimos a Deus que Ele possa abreviar esse tempo que nós estamos enfrentando, que num futuro breve possamos estar juntos aqui. Tá bom, irmãos? Eu acredito que vocês já tenham encontrado. Então vamos lá para a leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 17. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esses incidentes o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos orar? Toda glória, Senhor, todo louvor e toda adoração seja dada única e exclusivamente ao teu santo e bendito nome, Pai. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Te glorificamos por esse momento ímpar que o Senhor nos proporciona, esse privilégio tão santo
de estarmos na tua casa, de podermos ministrar a tua palavra e da tua palavra chegar aos nossos lares, Pai. Pedimos que nesta hora, Senhor, o Senhor cative o nosso pensamento, cative o nosso coração. Não deixe que nenhuma distração venha roubar de nós esse momento tão sublime, Pai. E que a tua palavra, ela encontre no nosso coração um solo fértil. E que ela produza o fruto para o qual está direcionada nesta noite, Pai. Nós já te agradecemos por isso. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e para a tua glória. Amém, amados? Irmãos, eu quero dar um tema para a ministração nesta noite. E o tema eu quero tirar aqui do moço do profeta, do espanto dele, da pergunta dele ao profeta, da pergunta dele que também chega ao nosso coração nesta noite. O que faremos? Repita comigo aí na sua casa. O que faremos? Irmãos, existe um enxergar natural e existe um enxergar espiritual. A palavra do Senhor diz assim que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece que são loucuras. O homem natural, ele não consegue enxergar, ele não consegue entender as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não consegue. Então, partindo desse pressuposto, eu digo a vocês que existe um enxergar natural, como todo homem enxerga, que tem a sua visão, mas existe um enxergar espiritual. E a Bíblia diz assim que o homem espiritual, o homem que consegue enxergar espiritualmente, ele discerne todas as coisas. A palavra do Senhor diz isso, lá na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto. Irmãos, a Síria e Israel sempre viveram em guerras. Quando você vê aqui, lê o segundo livro aqui, segundo o livro de Reis, parece que é uma repetição de guerras, né? A palavra termina assim, dizendo que houve calma e que eles não vieram a se confrontar. Daqui a pouco, no outro versículo, já está dizendo que eles estavam em guerra novamente. E aqui o texto que nós lemos diz que eles, através do seu rei, haviam se levantado para viver, para novamente guerrear contra Israel. E o rei aqui, ele coloca toda a sua estratégia, né, militar, de guerra, com o intuito de surpreender Israel. Mas o texto nos relata aqui que, conforme ele fazia, nada dava certo. E é interessante que a Bíblia, ela relata, aqui no versículo de número 10, que não foi nenhuma e nem duas vezes. Então nós podemos pensar assim, que foram várias vezes que o rei da Síria intentou contra Israel, fez todo o seu planejamento de guerra e que acabaram não dando certo. Na verdade, ele que era surpreendido. Então ele questionou o seu exército, o seu povo. Será que nós temos algum informante aqui que leva as informações ao rei de Israel e os nossos planos
eles estão sempre sendo frustrados. E um dos seus súditos disse a ele: não, meu senhor, é que lá em Israel existe um homem de Deus, o profeta Eliseu, e ele avisa o rei de Israel. Por isso que os seus planos de guerra, eles caem por terra. Então vocês imaginem, irmãos, a fúria desse rei contra Eliseu. De quantas vezes ele planejou, quantas vezes ele usou de estratégias para guerrear contra Israel, e ele sempre foi surpreendido. Eu volto a dizer aquilo que a Bíblia menciona: nenhuma vez, nem duas. Por várias vezes isso se repetiu. A informação vazava. Não era ninguém infiltrado ali, disse um de seus súditos, mas o profeta que estava em Israel. Então o rei, ele procura uma outra estratégia. Vamos prender o profeta. Porque se nós prendermos o profeta, não vai ter como o profeta avisar o rei de Israel das nossas estratégias de guerra. E assim, irmãos, o exército comandado por este rei partiu para prender o profeta Eliseu. É bom a gente mencionar isso. Dentro do planejamento do rei, estava tudo certo. Vamos prender o profeta. Com isso, o rei de Israel não vai ter mais informações quanto às nossas táticas de guerra, o nosso planejamento de guerra. E assim, a palavra do rei era uma ordem, e assim foi feito. E a informação chegou para o rei: olha, o profeta está na cidade de Dotã. E vejam bem, irmãos, a artimanha desse rei. A palavra do Senhor diz que ele cercou a cidade à noite. Por isso que nós usamos dizer que a noite é a hora das trevas, né? Parece que tudo de pior acontece à noite. Até mesmo a nossa saúde. Às vezes você está bem durante o dia, mas à noite complica. E esse rei, ele escolheu o momento certo para chegar a Dotã, para prender Eliseu. Ele chegou à noite. Eu fiquei pensando nisso, né? Ainda bem que o moço de Deus, o moço do profeta, não viu a movimentação à noite, senão ele já tinha morrido ali. Ele viu o exército somente no outro dia. E o texto, continuando o texto aqui, diz que o moço do homem de Deus, ele se levantou bem cedo. Bem cedo. E ele se deparou com aquele imenso exército do rei da Síria, cercando, ou já havia cercado, a cidade de Dotã. E aí vem o tema, né, da nossa ministração. Ele exclama para o profeta Eliseu: que faremos? Foi a pergunta dele. Que faremos, Eliseu? Ele estava assustado, ele estava apavorado. Por quê? Porque aquela situação, irmãos, de ameaça, fugia do seu controle. Quando nós estamos assustados, quando nós estamos apavorados, é porque a situação fugiu do nosso controle. E esse homem de Deus, esse homem aqui do profeta, esse moço do profeta, ele está enfrentando esse momento. Que momento? O momento em que ele foi surpreendido
pelo pior. Irmãos, vejam bem, nós gostamos de ser surpreendido pelo melhor. Não é assim? Pelo melhor, você nem usa dizer assim, não estava preparado. Ninguém fala isso. No melhor você nem se lembra, fala assim, nossa, eu caí das pernas, não faz mais isso comigo, não. Mas ser surpreendido pelo pior é complicado. E aqui, o moço do profeta, ele foi surpreendido. Ele não estava esperando por aquilo. Eu fiquei meditando, porque nos versículos anteriores, o que aconteceu? O que ele viu? Ele viu o profeta Eliseu fazer o machado flutuar. E eu fiquei pensando nisso. Como que foi a noite desse moço? Puxa vida, o machado flutuou. Olha o que esse profeta fez. Olha o que esse homem de Deus fez. E eu sou o moço desse homem. Eu sou o aprendiz desse homem. Provavelmente, irmãos, ele passou uma noite assim muito deslumbrada em ver o machado flutuar. Não era só isso que ele viu. Ele viu Eliseu curar Naamã de lepra. Ele viu muitas coisas que o profeta tinha feito e provavelmente ele passou a noite assim, pensando, desfrutando das coisas do profeta, que Deus tinha feito através do profeta. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes você está num momento tão bom, né? Tão glorioso, vendo as borboletas voar, tudo é gracioso, né? Quando as coisas estão bem, né? Você presta atenção em tudo, que alegria. E de repente, pá! Foi isso que aconteceu aqui com o moço. Ele foi surpreendido pelo pior. Imagine você ter uma noite assim tão abençoada, pensando, sonhando com as coisas do Senhor, pensa, alegria. Aí você levanta de manhã, você vê um exército cercando a sua casa, ou a sua cidade, ou a sua cama. Irmãos, a visão é assustadora. E foi assim que aconteceu com esse homem de Deus. Eu acredito, irmãos, que todos nós já fomos surpreendidos assim, com uma notícia ou com um fato que você nunca imaginava que iria acontecer. Podemos até pegar o momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Quem em sã consciência tinha pensado, nós não vamos poder ir à igreja, nós vamos ter que assistir o culto pela TV ou pelo celular. Nunca. Em sã consciência, nunca ninguém pensou isso. Eu acredito que não. Mas nós fomos surpreendidos e a notícia chegou até nós. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes as notícias chegam para o pastor assim, mais notícias ruins do que boas. O ofício de pastor, ele tem que viver assim. Por exemplo, a pessoa compra um carro zero, dificilmente ela liga o pastor para dar notícia. Pastor, glória a Deus, comprei um carro. Mas se ela bateu o carro e machucou alguém, pastor, por favor, o pastor esteja orando, porque bateu o carro. Né? E o pastor tem que ir lá no hospital visitar. Começa a namorar, a hora que está noivo que vai avisar. Não é? Mas aí quando está separando, pastor, ora, porque acho que nós vamos separar. Não é? Então, irmãos, nós somos surpreendidos com notícias ruins. E o moço do profeta aqui, ele viu algo muito ruim. Ele viu um exército que havia cercado a cidade de Dotã.
E ele entrou em desespero. O moço do profeta aqui, ele entrou em desespero. Ele vai ao profeta e fala assim: o que faremos? Quer dizer, a situação fugiu do nosso controle. Por quê, irmãos? Porque ali havia uma ameaça contra a continuidade da sua vida. O exército. O exército sírio estava ali. Havia cercado a cidade. E agora? O que fazer? Aos olhos do moço aqui, do profeta, irmãos, o problema não tinha solução. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu acredito que sim. Mas quantas vezes você esteve diante de um problema que você disse assim: isso aí não tem solução. Isso aí não tem o que fazer. E até mesmo existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós nem sabemos como começar a resolver alguma coisa. Às vezes você olha para um problema, você fala assim: não tem o que fazer. O que faremos? Foi a pergunta do profeta, do moço do profeta para o profeta. E aqui, irmãos, eu quero continuar falando desse momento na vida desse moço do profeta, mas eu quero aqui já estar aplicando isso na nossa vida. Eu vejo aqui, irmãos, na vida desse moço, dois problemas. Dois. Um é notório. Existe um exército que cercou a cidade de Dotã, com o intuito de levá-los presos, de levar o profeta preso, e com certeza iria levar também o moço do profeta. Esse é o primeiro. É um fato concreto ali. O inimigo estava ali, ele estava vendo o inimigo ali. Mas o segundo problema que eu vejo é que ele não conseguia enxergar um livramento espiritual. Ele não conseguia. Por isso que eu disse no início da ministração que existe um enxergar natural. Mas existe também um enxergar espiritual. Onde, em um enxergar espiritual, nós estamos enxergando o livramento que Deus está nos dando. A Bíblia não diz aqui que não existia um problema. Existia. Existia um grande exército ali. E o que eu vejo aqui, irmãos, nesse segundo problema, desse moço do profeta não conseguir enxergar o livramento espiritual. E eu quero aplicar isso na nossa vida. É que o medo já existia. O medo já estava dentro desse moço do profeta. A incredulidade já existia. A incredulidade de enxergar um livramento espiritual de Deus já existia. A falta de segurança de Deus na vida desse moço já existia. Foi necessário apenas um fato para que tudo isso viesse à tona. Esse moço não tinha uma fé genuína em Deus. Esse homem não tinha uma segurança em Deus. Não, tudo estava dentro dele. Enquanto ele estava pensando, olha, o profeta fez flutuar algo. O profeta curou uma pessoa de lepra, estava tudo bem. Mas quando chegou a adversidade, desencadeou aquilo que já estava dentro dele. Não é que o medo foi brotado nele. Não é que a insegurança foi brotada. Não. Apenas a circunstância havia mudado. Ele já tinha o medo. Ele já tinha a insegurança. Ele já tinha a dúvida se Deus realmente estava presente com ele. Bastou apenas um fato. E quando o fato chegou, quando ele viu aquele exército do rei da Síria, ele se desesperou. É interessante isso, irmãos.
Porque, veja bem, nós estamos vivendo um momento que todos estão preocupados com a pandemia, devemos preocupar mesmo. Não estou dizendo ao contrário disso. Mas eu estou dizendo para vocês que, através dessa pandemia, algumas situações são emergidas, mas não por causa da pandemia, a situação já existia. A situação para esse homem já existia, a situação de medo, a situação de insegurança, a situação de duvidar de que Deus estava cuidando da vida dele, estava cuidando da vida do profeta. O que aconteceu? Somente uma mudança de cenário. E quando o cenário mudou, emergiu aquilo que ele era. Dia de segunda-feira, quando eu vou trabalhar em Bauru, eu gosto de ouvir o jornal, né? Uma conceituada rádio do nosso estado. Foi interessante que eu ouvi segunda-feira. Eu ouvi assim que, por conta da pandemia, do coronavírus, preste atenção nisso que eu vou falar, porque a gente tem que aprender a filtrar as informações, tá, irmãos? Por conta da pandemia, do Covid-19, aí, do coronavírus, aumentou em 431% as brigas no relacionamento conjugal. Eu fiquei pensando assim, que vírus danado, hein? Que vírus? Eu fiquei surpreendido com esse vírus. É o vírus do divórcio, é o vírus da separação, porque era o vírus somente da falta de ar, da tosse, da febre, agora já é um vírus da separação? Já é um vírus do divórcio? Não, irmãos. A intolerância no relacionamento já estava lá. A falta de amor um pelo outro, de afinidade um com o outro, já estava lá. O vírus foi apenas um start para que viesse à tona. Como na vida do moço, do profeta. A incredulidade já estava lá. A insegurança já estava lá. A falta de crer em Deus como sua segurança já estava lá. A falta de crer que Deus iria cuidar dele e iria cuidar da vida do profeta já estava lá. Não era nada com o exército sírio, não. O exército sírio foi apenas um start. Perdoa a eloquência. Assim são os dias que nós estamos enfrentando, meu querido. Não é pandemia que te deixa fraco na fé, não. Não é pandemia que te deixa com medo, não. Não é pandemia que faz você duvidar da graça de Deus, não. Isso aí já estava no seu coração. Isso aí já existia. Foi assim com o moço do profeta. Não é a quarentena, irmãos. Eu me recuso a acreditar nisso. Como um ser que foi lavado e purificado pelo sangue de Cristo, eu me recuso a acreditar que esse é um vírus do divórcio. Ele tem o poder de aumentar a 431% as brigas conjugais. Não, que vírus. Que vírus. Mas Eliseu, o profeta do moço, nós falamos o moço do profeta, vamos falar assim, o profeta do moço, ele tinha um recurso que o moço não tinha. Ele conseguia enxergar espiritualmente. Glória a Deus. O profeta do moço, ele tinha algo que o moço não tinha. Ele conseguia enxergar espiritualmente. E por isso ele não estava apavorado. E por isso ele não estava desesperado. O moço enxergava apenas o mundo
natural. Apenas aquilo que estava diante dos seus olhos. E o que estava diante dos seus olhos? Um exército feroz, que veio ao encontro deles para prendê-los ou para exterminá-los. Mas o profeta do moço, ele enxerga um mundo natural, mas a visão dele é mais ampla. Ele enxerga também o mundo espiritual. Bem diferente da visão do moço. E esse homem que enxergou de maneira espiritual, o profeta do moço, o profeta de Deus, quando o moço disse para ele, que fazer? Ele disse assim, olha, não temas. Mais é o que estão conosco do que o que está com eles. Mais é o que estão conosco do que o que estão com eles. Agora, entre na pele de um homem natural, como o moço do profeta. Como não temer? Vamos contextualizar com os nossos dias. Como não temer a enfermidade? Como não temer o desemprego? Como não temer a desestabilização familiar ou financeira? Quando nós racionalizamos, irmãos, tudo isso, quando nós começamos a enxergar tudo isso apenas de uma maneira natural, nós também vamos esperar como o moço do profeta. Porque ele enxergava apenas dois. Ele e o profeta. Quando Eliseu diz para ele assim, olha, não temas, porque mais os que são conosco do que são com eles. Eu fico pensando assim, o moço olhando, né? Dizendo assim, mas onde que está o resto? Só nós dois. Só está nós dois aqui, profeta. Só eu e o senhor, onde que está o resto da turma? Cadê os nossos soldados? Não estou enxergando nada. Aí a palavra do Senhor diz assim que Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do moço, para que aquele moço pudesse enxergar de uma maneira espiritual. E a palavra diz que o moço viu que o monte estava cheio de cavalos e de carro, de fogo, em redor de Eliseu. Amados, será que o momento que nós estamos enfrentando, nós conseguimos ter olhos espirituais para ir além do homem natural? Será que nós conseguimos enxergar como Eliseu? Orar para que os nossos olhos espirituais sejam abertos? Nós não devemos, em nenhum momento, irmãos, subestimar a tática ou as táticas do poder do inimigo das nossas vidas. Em nenhum momento. Às vezes eu vejo crentes subestimando. Não. Ele tem armas. E ele tem poder. Se dependesse do nosso poder, irmãos, nós em muitos já teríamos sido consumidos. Nós não devemos subestimar. Não, nós não devemos subestimar as táticas do inimigo. As suas armas, nós não devemos subestimar. Mas, irmãos, quantas vezes também nós subestimamos o poder de Deus em nos guardar? Nós, às vezes, subestimamos
tanto o nosso inimigo, quanto o Deus da nossa vida, quanto aquele que guerreia, aquele que milita por nós. Porque vejam bem, nós podemos estar cercados. Você não está cercado de soldados com espada, mas muitas coisas cercam a sua vida no dia a dia. Quantas coisas estão nos cercando? Mas o que a palavra do Senhor diz? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome, a nudez? Ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas eis a palavra que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, Deus, Ele milita por nós. Ele constantemente batalha guerras por nós. E Ele não desiste de nós. Havia ali sim, e nós não podemos negar, porque está aqui na palavra. Havia ali sim um exército contra Eliseu, contra o moço do profeta. Mas havia ali também um exército a favor de Eliseu, a favor do homem do profeta, e um exército muito mais poderoso, porque era o exército de Deus. Nós também, o inimigo também arma as suas trincheiras contra a nossa vida. O inimigo também arma as suas guerras com as suas táticas de guerra contra a nossa vida. Ele arma sim, o exército dele está constantemente procurando a nossa derrota. Mas nós temos ao nosso redor também, assim como Eliseu tinha, o exército de Deus, para nos livrar e para nos dar a vitória. Mas esse moço não conseguia ver isso. E Eliseu, após ver o desespero desse seu discípulo, ele consola ele. Não temas não, meu moço. Nós temos mais soldados do que eles. Mas, irmãos, quantas situações na nossa vida nós temos também a mesma reação do moço do profeta? Em quantos momentos da sua vida você já disse assim: agora, o que eu faço? O que fazer? O que faremos? Então eu quero ministrar ao seu coração nesta noite aquilo que Eliseu ministrou para o seu moço. Não temas. Maior é o exército que está com você, e mais poderoso o exército está com você do que o exército que é contra você. Porque é o exército de Deus que guarda a sua vida, que guarda a nossa vida. Isso que aconteceu com o moço, irmãos, pode acontecer, ou já está acontecendo com muito crente, que está desesperado nesse momento da pandemia. Irmãos, vejam bem, vou falar de novo, tá? Vou deixar bem claro isso, porque depois eu sei como é que as coisas funcionam. Eu não estou dizendo para você não usar máscara, não estou dizendo para você não usar álcool gel, não estou dizendo para você ficar rodando aí pela cidade, não é nada disso. Eu só estou dizendo para você confiar no exército de Deus, no Deus que cuida da sua vida. Esse exército que é maior do que o exército do inimigo. Mas, irmãos, voltando aqui, quantas vezes já aconteceu isso conosco? Se perguntar, o que faremos? Ou muitos de nós podemos estar atravessando por isso agora, como o moço do profeta. O que faremos? A visão de um homem natural. O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos orar
e buscar a cada dia o conhecimento e o direcionamento de Deus para a nossa vida. É isso que nós precisamos fazer, porque o grande diferencial do cristão, irmãos, frente ao mundo, é permanecer fiel, é permanecer firme no dia mau. O grande diferencial do cristão é permanecer firme, é permanecer fiel nos dias em que os dias não são bons, nos dias maus. Esse é o nosso diferencial. A surpresa ou as surpresas desagradáveis da vida, elas chegam mesmo. Mas o mundo, o homem natural, ele não tem o conhecimento de Cristo. Mas nós, como igreja do Senhor, como povo lavado e purificado pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos esse conhecimento. E as verdades espirituais de Deus, elas são reveladas a nós. Por quê? Porque nós não somos apenas homens naturais. Nós somos também homens espirituais. E nós precisamos crer nisso. Porque vejam bem, irmãos, Deus fala, lógico que Deus fala. Deus revela, lógico que Deus revela. Mas de que maneira que Deus fala? De que maneira que Deus revela? Deus fala e Deus revela através da sua palavra. Então, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de leitura, de estudo da palavra, como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai revelar alguma coisa? Então Deus fala. Deus revela. E Ele fala e Ele revela através da sua palavra. Então, amados, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos ter experiência com Deus. Por isso, irmãos, que eu sempre estou exortando a igreja a participar da reunião de oração e da escola bíblica dominical. Porque se não tiver oração, se não tiver palavra, não tem crescimento espiritual. Não tem intimidade com Deus. No momento da adversidade, você pode sucumbir. Esse moço do profeta aqui, ele estava vivendo com o profeta, mas não tinha uma intimidade com Deus. E quando o dia mau chegou, ele se apavorou. E continuando aqui, os versículos que eu não li, mas você pode ler aí na sua casa. Eliseu, ele orou para que Deus cegasse aquele exército. Foi uma estratégia que Deus deu para ele. Vou dizer uma coisa que talvez você pode rir aí. Mas, você como homem espiritual, você não pode orar a Deus para Deus cegar esse vírus? Ele não te achar? Ele não te encontrar? Você pode. Se você conhece esse Deus, se você tem intimidade com esse Deus, porque o profeta orou aqui para que um exército todo fosse acometido de cegueira, e assim se fez. Ele tinha uma intimidade com esse Deus, ele conhecia esse Deus. E é interessante que depois ele leva esse exército cerca de 19 quilômetros até Samaria. De Dotã a Samaria era aproximadamente 19 quilômetros, e ele leva todo o exército, falando, não, o homem que vocês procuram não está aqui não, eu vou levar vocês, e leva ao centro de Samaria. Entrega para o rei. Inverteu ali, irmãos. O exército que cercou Dotã, agora está cercado. Você acredita?
Você consegue enxergar espiritualmente que Deus pode fazer isso na sua vida? Naquilo que você está se sentindo cercado, Deus pode agir de uma maneira sobrenatural, para que as coisas que te cercam, elas sejam cercadas. Nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos para nós entendermos isso. Houve uma inversão. O exército sírio que estava cercando, agora se encontra cercado. Irmãos, eu acredito que lá no coração de Deus, o que Deus mais quer é encontrar homens e mulheres que sejam direcionados pelo Espírito dele. Isto é, homens espirituais. Para isso nós precisamos debruçarmos na palavra e numa vida de oração. Estou partindo para o final, irmão, mas eu quero aplicar ainda outra coisa para a nossa vida. Assim como o rei da Síria, o exército sírio, ele levantou acampamento na cidade de Dotã, e aquele jovem se desesperou. O inimigo da nossa alma, ele levanta acampamento perto das nossas fraquezas. Ainda hoje de manhã, orando a Deus aqui na igreja, eu tive que orar a Deus assim: Senhor, afasta isso de mim. Dentro das minhas confidências ao Senhor, eu disse: Senhor, me dê graça. Porque nossas almas, irmãos, Ele conhece as nossas fraquezas. Mas assim como Deus usou o profeta Eliseu para falar com o rei de Israel, por isso que eu disse que Deus fala através da sua palavra. E Deus revela através da sua palavra. Assim como Deus usou o profeta para alertar Israel sobre as artimanhas, sobre as milícias de guerra do rei da Síria, a palavra do Senhor também, o Espírito Santo de Deus também, ele revela aos nossos corações os planos e as ciladas que o inimigo da nossa alma tem elaborado contra nós. Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel. Se nós cairmos, se nós pecamos, é porque nós somos infiéis. Mas Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele ministra ao nosso coração através da sua palavra. E se nós queremos ser homens espirituais, nós temos que a cada dia da nossa existência terrena nos entrelaçarmos com a palavra de Deus e com uma vida de oração. Igreja do Senhor, nós somos usados por Deus. Eu estou colocando a igreja, porque a palavra do Senhor diz isso, que Deus nos constituiu reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Eu coloco a igreja nesse contexto. Nós somos usados por Deus, irmãos, para ministrarmos às pessoas. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Nós somos usados por Deus para ministrar para as pessoas aquilo que desagrada a Deus na vida delas. Eu vou repetir isso. Nós, como igreja do Senhor, nós somos usados por Deus para ministrar para as pessoas aquilo que desagrada a Deus na vida delas. No caso do moço do profeta aqui, o que desagradava a Deus?
tenham paciência. O que desagradava a Deus era a incredulidade do moço. Era a falta da esperança do moço na confiança de Deus, da proteção de Deus, que Deus era o cuidador da vida do profeta e da vida dele. Nós somos arautos de Deus para isso, irmãos. Não é que nós não devemos ser amigos das pessoas, não, vocês estão me entendendo? Não é que você não tem que se aproximar das pessoas, não tem. Mas você não deve deixar que o mundo entre dentro de você para você ir até as pessoas. A igreja é isso. O profeta orou ao moço para que ele deixasse de ter uma visão apenas natural e enxergasse o espiritual. Nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, eu quero dizer para você, se você não está conseguindo enxergar de uma maneira espiritual, você está desagradando a Deus. Porque você está duvidando da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus para com a sua vida. Ah, pastor, eu estou temendo a morte. Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Entenda, irmão, não estou dizendo que você tem que morrer, não. Não estou dizendo, vou reforçar isso, não estou dizendo que você não deva tomar os cuidados, você tem que ter. Mas você está confiando que Deus é que cuida de você? Que embora o leão possa rugir ao seu redor como um leão procurando te tragar, o leão de Judá, a raiz de Davi, é pela sua vida. E que o exército de Deus é maior e mais poderoso do que todos os exércitos infernais do diabo que se levantam contra a nossa vida. Essa é a sua fé, essa é a sua esperança, esse é o seu descanso. Principalmente, irmãos, nesses dias maus que nós estamos enfrentando, nesses dias difíceis. Meu apelo é que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, enxergarmos o grande ou os grandes livramentos que Ele tem dado a nós. Que o Senhor possa ter te abençoado com esta palavra. E que se você não está conseguindo enxergar, você possa orar a Deus. Eu também vou estar orando ainda no final desse culto por você, para que os seus olhos espirituais eles sejam abertos e você consiga enxergar os livramentos do Senhor. Amém? Vamos estar cantando ainda aquele último cântico que vocês cantaram, por favor. Sonda-me, que o Senhor possa sondar o nosso coração, sondar o íntimo do nosso coração.
Glória a Deus. Evandro, por favor, coloca para mim como um farol que brilha à noite. Foca para mim, Rodrigo, por favor. Irmãos, você já pensou nisso? Nós cantamos isso, mas você já pensou nisso? Para Deus te usar como um farol, você tem que romper com a noite. O mundo está em trevas. Para você ser usado, passa o outro, por favor, Evandro. Como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas. Você já pensou na resistência da ponte? Para passar algo por cima dela? Como um abrigo no deserto. Você já pensou o que é um abrigo no deserto? Ele sofre com o calor durante o dia. Ele sofre com o frio durante a noite. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos, irmãos. Se tem alguém que tem uma resposta para a humanidade desta pandemia, é a igreja do Senhor. Somos nós que temos os oráculos de Deus. E para isso, nós necessitamos ter uma visão espiritual das coisas de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos para isso. Que os nossos olhos não sejam simplesmente naturais, como do moço do profeta. Mas que além de naturais, os nossos olhos sejam espirituais, como os do profeta do moço. E acreditarmos na nossa segurança, no exército de Deus, que vela sobre as nossas vidas. Vamos ainda, Amanda, só solar esse cântico, Amanda, Paulo, a Júlia, bem pianinho, que eu vou estar encerrando com esta oração. Coloque sua vida diante do altar de Deus, dizendo ao Senhor assim: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Não me deixa enxergar somente com os meus olhos naturais, não. Porque com os olhos naturais, irmãos, nós vamos continuar preocupados da pandemia passar, para irmos ao comércio, para irmos ao shopping, para irmos à praia, para nos divertirmos em família, para os nossos churrascos. Mas nós não fomos chamados simplesmente para isso. Nós fomos chamados para tirarmos as vidas do lamaçal do pecado, para resgatarmos as vidas para o Senhor. Mas se tivermos amedrontados, se os nossos olhos espirituais não forem abertos, como nós vamos alcançar? Se nós mesmos estamos desfalecidos e perguntando uns aos outros, o que faremos? Vamos continuar crendo na providência de Deus, no poder de Deus sobre as nossas vidas, e rogando a Ele que Ele abra os nossos olhos espirituais. A começar na minha vida, Senhor. Abra os nossos olhos. Não deixe que os compromissos terrenos que nós temos, Senhor, venha ofuscar a visão da Tua glória, a visão que um dia o Senhor virá buscar a Tua igreja, e de que nós estamos aqui nesta terra para proclamarmos o Teu Evangelho e a Tua salvação. Longe de nós, Senhor, sermos pessoas irresponsáveis,
Longe de nós, Senhor, colocarmos a nossa vida em risco. Mas eis a minha vida aqui, Senhor. Onde o Senhor me mandar, eu irei. Aonde o Senhor me enviar, eu irei, Senhor. E mediante a Tua palavra, Senhor, seja pela vida, seja pela morte, se a minha presença, se a minha palavra, se a minha oração for para salvar uma vida, Pai, ainda, ó Deus, o Senhor conhece o meu coração, ainda que isso custe a minha vida, Senhor, eis a minha vida aqui, Senhor, eis o meu ser aqui para Te louvar e para Te glorificar, eis o meu ser aqui para testificar de que só o Senhor é Deus e que não existe outro, ó Pai, e que a segurança da nossa vida está nas Tuas mãos, ó Pai. Abra o entendimento, abra os olhos espirituais do Teu povo nesta hora, Senhor, como igreja do Senhor. Se queremos viver aquilo que lemos e aquilo que cantamos, se queremos realmente ser uma luz no meio da negritude, se queremos ser uma ponte sobre as águas, se queremos ser um abrigo no deserto, ó Pai, precisamos ter uma visão espiritual do Senhor, porque tudo isso requer visão espiritual de Deus e coragem, Senhor, à Tua igreja e aos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, tire tudo aquilo que é excesso do coração dos Teus servos, ó Pai. O inimigo, desde o início, ele tenta contra as nossas vidas em nos desestabilizar, em nos desencorajar para a batalha. Mas como cantamos louvor da Tua igreja nesta noite, Pai, Tu és o nosso estandarte, Tu és a nossa bandeira. Nós somos guiados e direcionados pelo Senhor a cada dia. A nossa confiança não está no homem, a nossa segurança não está na economia, Pai. Temos que orar por ela, temos que orar pelos nossos governantes, sim, ó Pai. A Tua palavra nos instrui a isso. Mas a nossa segurança está no Senhor, Pai. O Senhor é o nosso quinhão. O Senhor é o tudo para nós. O Senhor é o motivo da nossa existência. O Senhor é o nosso prazer, o nosso contentamento. O Senhor é o nosso regozijo, a nossa segurança eterna, Pai. Abençoe cada vida nesta hora, alcance cada vida nesta hora, Pai. Direcione cada palavra que foi ministrada nesta hora, Senhor, a esses corações, ó Pai. E os encoraja, Deus. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja e com ela permaneça. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Obrigado pela sua atenção. Amém.